O mês de abril passou e bem rápido, né, gente? Mas a gente aproveitou bastante, tivemos muito bate-papo, muito artesanato e muita coisa boa aqui no Melhor Idade, na graça de Deus. Para relembrar um pouquinho, a gente traz tudo de volta para você. Vamos relembrar o nosso bate-papo com a geriatra Josiane Teixeira, que falou sobre osteopenia, o cuidado para manter a saúde dos ossos. Doutora, quero começar perguntando o que é a osteopenia, para esclarecer para os nossos telespectadores. É uma doença? É um sintoma? O que é a osteopenia? A osteopenia nada mais é do que uma redução que a gente tem na massa óssea, no osso, só que no caso da osteopenia, nós ainda não temos ela não atinge ainda o trabeculado ósseo, não deixa ainda o osso poroso, como por exemplo a osteoporose. Ainda ela não é considerada uma síndrome, uma doença, uma patologia, mas o problema da osteopenia é justamente a consequência que ela pode ter, que é a osteoporose e as fraturas no idoso que ficam mais decorrentes. Agora, doutora, existe algum sintoma? Como é que eu percebo que eu estou desenvolvendo osteopenia? Ela não tem nenhum sintoma manifesto. A osteopenia ela se assemelha, nesse caso, por exemplo, a uma hipertensão, que é aquela doença mais crônica que a gente, se você não for ao médico, medir rotineiramente a sua pressão arterial, muitas vezes você não vai sentir nada. Às vezes o paciente sente num quadro agudo, quando a pressão está muito alta, que tem uma crise hipertensiva, como exemplo. No caso da osteopenia é do mesmo jeito. Você não tem uma sintomatologia clínica específica, tipo dor, uma fraqueza. Não, isso daí é um sintoma bem geral que a pessoa pode ter, mas por que a gente acaba diagnosticando? Porque a gente tem como a profilaxia do próprio paciente idoso o rastreio através da densitometria óssea. Sim. Que é um exame que, não sei se a maioria conhece, mas muitos idosos já estão indo cada vez mais nos consultórios procurando essas profilaxias da osteoporose por causa das fraturas. É muito recorrente o medo do idoso, né, com fratura de fêmur, ficar dependente no avançar da idade. Então, eles já pedem a densitometria óssea, que é um exame não invasivo, é uma radiação, bem baixa, onde a gente, através desse exame, tem os scores. Nesses scores, a gente vê se tem uma queda de densidade óssea a ponto de estar um osso um pouco mais fraco, que aí vai de -1 a -2,5, que a gente olha na categoria do exame, ou então, se for uma perda óssea maior do que -2,5, a gente já tem estabelecido o caso da osteoporose. Agora, depois de feito o diagnóstico, vamos imaginar que o paciente foi até o consultório, fez a densitometria e diagnosticou a osteopenia. O tratamento é medicamentoso? Como é que é feito? Essa parte, Fátima, é a principal parte que a gente, na realidade, deve abordar com o paciente. Porque nessa fase mais precoce da osteopenia, é onde a gente tem que abordar o nosso paciente para que justamente a gente não tenha uma progressão para osteoporose, que é aí onde a gente tem uma incidência de fratura maior. E o que a gente tem como terapias? A maior terapia dentro da osteopenia é a terapia que a gente chama de uma medida não farmacológica, ou seja, fora do tratamento medicamentoso. Que bom. E quais seriam essas? O exercício físico, principalmente. A gente tem uma recomendação para o exercício físico, onde qualquer tipo de atividade física para o nosso paciente idoso, ela não deve ser de maneira alguma evitada, pelo contrário, deve ser estimulada. Mas o exercício físico resistido para o ganho de massa muscular, o ganho de massa óssea, tem que ser estimulado mais ainda do que os próprios exercícios aeróbicos, tipo corrida. Não, a gente quer um ganho de massa óssea, exercício resistido, aqueles pesos, para a gente ter uma mudança, no caso, para não evoluir para osteoporose. Com relação ao tratamento farmacológico, a gente tem uma suplementação. Aí nós temos a vitamina D, porque é a vitamina D que vai fazer toda a absorção do cálcio a nível intestinal. Então, a gente tem que ter uma suplementação diária de vitamina D, onde se recomenda de 800 a 1.000 unidades por dia. E nós temos também que ter uma suplementação diária de cálcio. E aí os consensos variam de cerca de 600 miligramas até 1,2 gramas, que é 1.200 miligramas de cálcio diário para o paciente.
Óbvio que, no caso do nosso paciente idoso, que muitas vezes tem várias medicações já dentro das prescrições médicas, a suplementação do cálcio a gente deve estimular cada vez mais através da comida, da ingesta oral de alimentos ricos, por exemplo, queijo, leite. Esses alimentos derivados, eles já te dão uma suplementação boa do cálcio, e aí muitas vezes você consegue evitar uma medicação a mais dentro da prescrição do nosso paciente idoso. Tivemos também no mês de abril o Dr. Nelson Menoli por aqui, conversou com a gente. Ele é mestre em biodiversidade vegetal e meio ambiente e nos explicou tudo sobre cogumelos. Vamos relembrar? Bom, vou começar te perguntando, todos os tipos de cogumelos comestíveis podem ser consumidos por qualquer pessoa? Há restrições? De maneira geral, se a gente for considerar a grande massa aí da população, a maioria das pessoas podem consumir os cogumelos comestíveis e que provavelmente eles não vão ter nenhum problema aí. Mas em alguns casos, algumas pessoas podem desenvolver algum tipo de reação alérgica. Então, existem algumas pessoas que podem desenvolver alguma dermatite em função de alguns compostos que os cogumelos comestíveis têm. E em outros casos também, os esporos, que são as estruturas de reprodução desses fungos, né, que os cogumelos são fungos, esses esporos eles podem causar também reações alérgicas se aspirados em grande quantidade por algumas pessoas. Então, se você nunca consumiu cogumelo comestível, é importante logo no começo você já perceber se você teve alguma desses sintomas, principalmente associados à respiração, no caso de aspirar esses esporos, ou alguma reação alérgica na pele também. Então, alguns poucos casos é possível que algumas pessoas tenham um tipo de alergia a esses cogumelos. Então, o bom é fazer aquele pequeno teste antes, Exato. Digerir pouca quantidade. Exato. Principalmente a terceira idade e as crianças que têm uma imunidade um pouco mais fragilizada, Sim, né? sem dúvida. Ainda mais se isso não é um alimento que está no seu dia a dia, que não faz parte da sua dieta, é importante logo no começo você perceber. Mas se caso você não tenha nenhuma reação desse tipo, manda ver, porque os cogumelos fazem muito bem. E quais os tipos mais comuns? A gente encontra no supermercado? Então, no supermercado aqui no Brasil, o que a gente tem mais é o shiitake e o shimeji, né? Que são os principais cogumelos cultivados aqui no país, né? A grande questão é que esses cogumelos eles não são nativos aqui do Brasil. Eles foram introduzidos e eles estão no mercado de comércio. E aí o produtor ele tem que controlar a temperatura e ele tem que ter um substrato especial de modo que ele consiga fazer esse cultivo em grande escala. Então, mas os mais comuns são esses, o shimeji e o shiitake e o champignon, que é o cogumelo que muita gente conhece, principalmente do estrogonofe e da pizza também. E da pizza. Então, como é que a gente sabe qual é o cogumelo bom e quando ele está bom para o consumo? Se a gente pensar no cogumelo que vende no mercado, tá? Em geral, esse cogumelo ele tem um tempo de duração, acho que de 7 a 10 dias, mais ou menos. Normalmente, o cogumelo, quando ele vai passando do tempo, ele vai ficando bem machucado, mais aguado. Às vezes, a consistência dele pode mudar. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente vai comprar esse cogumelo no mercado. Ver se ele está bonito, se ele está inteirinho mesmo, né? E uma outra questão que pode tomar o cuidado também é o tipo de preservação depois que você leva ele para sua casa, né? Se você manter ele na geladeira, por exemplo, ele vai durar um pouquinho mais. É importante manter ele na geladeira. E aí também pensar no tipo de acondicionamento que você mantém ele na geladeira. Então tem que estar bem vedadinho, tudo, mas normalmente é de 7 a 10 dias se a gente pensar no cogumelo fresco. Bom, doutor, é verdade então que o cogumelo substitui a carne? Ele pode substituir a carne, ele tem a mesma quantidade de proteína, um pouquinho menos. Dá para ter ideia, por exemplo, de quanto eu tenho que consumir de cogumelo por dia, por semana? A quantidade de proteína ela é bem aproximada, né? A gente tem que pensar o seguinte, se eu consumo o cogumelo desidratado, ele vai ter uma concentração de proteína maior do que ele fresco. Porque o cogumelo fresco, ele tem muita água. Eu diria que 95, 97% do cogumelo fresco é água. Então, quem consome o cogumelo desidratado acaba tendo uma concentração maior de proteína.
Mas não só a questão de se tem proteína ou não tem proteína, e muitos vegetais também têm proteínas, Sim. eu destaco aquilo que a gente já falou no início, que são os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente precisa na nossa alimentação, porque a gente não consegue fazer eles por nós mesmos. Se ele está inteirinho mesmo, né? E uma outra questão que pode tomar o cuidado também é o tipo de preservação depois que você leva ele para sua casa, né? Se você manter ele na geladeira, por exemplo, ele vai durar um pouquinho mais. É importante manter ele na geladeira e aí também pensar no tipo de acondicionamento que você mantém ele na geladeira, né? Então tem que estar bem vedadinho tudo, mas normalmente é de 7 a 10 dias se a gente pensar no cogumelo fresco. Bom, doutor, é verdade então que o cogumelo substitui a carne? Ele pode substituir a carne, ele tem a mesma quantidade de proteína, um pouquinho menos. Dá para ter ideia, por exemplo, de quanto eu tenho que consumir de cogumelo por dia, por semana? A quantidade de proteína, ela é bem aproximada, né? A gente tem que pensar o seguinte, se eu consumo o cogumelo desidratado, ele vai ter uma concentração de proteína maior do que ele fresco. Porque o cogumelo fresco, ele tem muita água. Eu diria que 95%, 97% do cogumelo fresco é água. Então, quem consome o cogumelo desidratado acaba tendo uma concentração maior de proteína. Mas não só a questão de se tem proteína ou não tem proteína, e muitos vegetais também têm proteínas, eu destaco aquilo que a gente já falou no início, que são os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente precisa na nossa alimentação, porque a gente não consegue fazer eles por nós mesmos. Aqui na programação do Melhor Idade na Graça de Deus, também conversamos com a Cristina Fernandes. Ela esteve no programa, psicóloga, bateu papo com a gente e falou de assuntos bem importantes. Ela falou sobre procurar o sentido da vida na terceira idade. Lembra desse bate-papo? Vamos relembrar? Cristina, falar de sentido da vida eu acredito que bem difícil, porque a gente normalmente não discute isso, não é? Sim. É mais fácil a gente dizer que não encontrou sentido para a vida do que discutir o que poderia mudar nesse período. Na terceira idade, quando a gente encontra o sentido para a vida, né, algo que nos dá prazer, a gente consegue evitar o adoecimento, principalmente em relação às doenças psíquicas, psicológicas? Sim, sim. Nas pesquisas que eu realizei em relação a esse tema, isso é comprovado, que a questão do sentido da vida, quando esse idoso ele encontra, é um apoio. Quando a gente fala em depressão, a depressão é uma patologia que precisa ser acompanhada por outros profissionais, né? Só que dentro desse processo, quando ele consegue compreender o sentido da vida dele, ou seja, por que ele acorda, o que faz ele viver, isso auxilia assim, de maneira muito positiva esse processo da depressão, né? Esse vazio existencial que muitas vezes acontece com a pessoa que tem depressão. Às vezes, na terceira idade, a pessoa também esbarra com outras situações. A dificuldade de locomoção, não é? As pequenas limitações que a vida às vezes oferta, né? Superar essas limitações de alguma maneira pode ajudar a encontrar um sentido na vida? Isso. Quando a gente fala nessa questão do sentido da vida, é ele se apropriar de si, ele ter uma consciência de si. E ter essa consciência é você saber quais são as suas limitações, é você saber que nessa fase da vida você vai vivenciar diversas formas de luto, dentre elas essa questão mesmo física, onde você não vai poder estar realizando determinadas atividades. Quando a gente está dentro dessa procura, a gente vai ressignificar muitas coisas na vida da gente. Se eu tenho essa questão dessa dificuldade em relação à minha saúde, ao meu corpo, pelas limitações, você ressignifica, você começa a desenvolver uma outra atividade. Você definindo o seu propósito de vida, você consegue estar ajustando ao que você é e ao que você pode fazer. Tá? Então, assim, está muito relacionado aos seus potenciais, às suas limitações, é um respeito e um conhecimento a si. E dentro desse processo está também a questão das limitações físicas. Cristina, quando a gente envelhece, às vezes a gente não consegue evoluir e às vezes também não entende qual é a nossa limitação atual, porque nós ficamos presos
algumas situações, algumas pessoas e até mesmo presos ao passado, não nos redescobrimos. Como é que a pessoa da terceira idade, né, pode resolver essa situação? É essa questão do autoconhecimento, né? Pegando um pouquinho sobre esse tema de autoconhecimento, é o quê? Você se perceber dentro desse processo. Você ficar preso, por exemplo, uma pessoa que trabalha, né? E ela percebe assim que já passou aquela fase do que ela faz, ela se aposentou. Se ela ficar insistindo naquilo que ela desenvolvia antes, isso vai trazer o quê? O sofrimento para ela, né? E aí, a partir dessa fase, dessa nova fase da vida dela, ela precisa descobrir quais são os potenciais dela, o que ela pode fazer, porque tudo isso vai contribuir para a qualidade de vida dela. Ficar preso às coisas do passado, isso daí, na verdade, vai dificultar a evolução dela como pessoa e, na verdade, vai causar o sofrimento. Então, ela precisa ter uma clareza dela. E essa clareza a gente adquire através do autoconhecimento. Agora, Cristina, um casal vivendo na terceira idade, como compartilhar um com o outro esses anseios, né? Esse desejo por continuar a produzir, pelas mudanças e as expectativas que podem surgir? É importante, quando a gente fala dessa questão do sentido da vida, ele é muito individual, né? Eu quero, assim, pedir licença e dar até um exemplo particular mesmo, claro, né? Eu sou casada, né? E eu tenho um propósito, um sentido de vida e meu marido tem o dele. Mas nem por isso existe um problema em relação a essa situação. Na verdade, eu acho que você ter o seu companheiro, você ter aquela pessoa ao seu lado, ela vai te ajudar, né? A pessoa, ela tá ali para poder estar te ajudando dentro desse processo. Então, só que a gente precisa entender que essa questão do sentido da vida é individual, porque ela vai partir das suas experiências, dos seus valores, das suas crenças, e cada um tem a sua história de vida, né? Mas não quer dizer que na vida em casal isso vai ser um problema, na verdade vai ser uma soma. E a Cristina Fernandes, psicóloga, que já esteve conosco no programa, voltou e falou de mais um assunto bem importante na terceira idade. Falou da terapia psicológica, né? Ela desmistificou a terapia pra gente. Por que tanta gente não gosta de ir à terapia com o psicólogo? A Cristina contou tudo pra gente, a gente relembra um pouquinho agora. Cristina, o que é a terapia e quando é que eu devo procurá-la? Sim, a terapia é um momento ali onde você vai estar sendo acompanhada por um psicólogo, né? Onde você vai estar investigando dentro daquilo que está acontecendo com você, seja um sofrimento, um trauma, para você estar conseguindo lidar com aquilo que está ocorrendo naquele momento com você. A gente vive hoje numa sociedade que ainda existe um paradigma que as pessoas acreditam que para procurar um psicólogo é quando a pessoa, assim, entre aspas, né, é louca. E na verdade não. Eu já ouvi uma expressão uma vez, até na faculdade, que minha professora falou assim, que é um momento como se você sentasse sobre a sombra de uma árvore, que você fosse olhar a sua vida, para você estar verificando o que você precisa estar melhorando, o que você precisa melhorar na sua vida. Então, a terapia é isso, é você estar tratando questões relacionadas a sofrimento, angústias e traumas. Agora, Cristina, o que a gente deve esperar do psicólogo, né? Ele vai ser uma pessoa que nos aconselha, que nos oriente, ou ele vai ser uma pessoa que vai fazer com que enxerguemos a situação na qual estamos inseridos? Sim, o psicólogo, ele não vai te dar conselhos, né? Os conselhos a gente vai receber dos nossos amigos, familiares, né? E são muito bem-vindos, né? O psicólogo, na verdade, ele vai estar utilizando técnicas ali, onde através dessas técnicas, através de perguntas, vai tendo um direcionamento ali para a pessoa buscar uma clareza sobre aquilo que está incomodando ela, sobre aquilo que está lhe causando sofrimento. Eu costumo dizer que as respostas todas estão dentro da gente. E o papel do psicólogo é o quê? É fazer as perguntas adequadas, fazer uma análise correta para poder estar a pessoa se encontrando dentro daquele momento. E como é que funciona essa primeira consulta, né? Como é que você faz essa primeira avaliação do seu paciente?
Ele chega e normalmente já vai se abrindo, com o idoso é diferente, porque o idoso às vezes vem com essa carga de, olha, eu não preciso de ninguém, eu já vivi tudo isso, eu já sei como são essas experiências. Como é que funciona essa primeira consulta, essa primeira relação com o paciente? Na verdade, assim, são diversos públicos, né? Cada um vai ter um comportamento nessa primeira consulta. O que acontece é que o nosso papel como psicólogo, a gente precisa estar acolhendo aquela pessoa, a gente precisa estar proporcionando para ela um bom ambiente para que ela consiga estar trazendo ali naquele momento que está com o psicólogo o que realmente o que a levou até ali, na verdade. Porque pode acontecer da pessoa ir até lá e não conseguir falar, né? Então, o psicólogo ele precisa ter essa empatia. O primeiro passo dele ali dentro daquele processo vai ser criar aquele bom ambiente e ter a empatia pelo seu paciente. E pode ser que o paciente ele vai ficar aqueles 50 minutos, 1 hora com você e ele não vai se manifestar. E tudo isso faz parte do processo terapêutico. E eu pergunto isso por quê? Porque é muito comum a gente ouvir das pessoas, mas aí eu vou começar a fazer terapia e não vai acabar nunca. Né? As pessoas têm muito medo, né? É uma barreira que tem que ser vencida, de achar que você vai ficar a vida inteira. Todo tratamento tem seu início, meio e fim, né, Cristina? Tem. E a ideia, assim, a minha compreensão do papel do psicólogo é exatamente esse. É que a pessoa, dentro daquele período que ele estiver com você, que ele consiga se fortalecer, que ele consiga se reorganizar, que ele consiga lidar com essas questões que estão trazendo sofrimento para ele, para que ele consiga caminhar, né? Sem o suporte do psicólogo, que ele passe por aquele período que foi necessário para ele e que ele dê continuidade na vida dele. E não que o psicólogo seja uma pessoa presente até por todos os dias da vida dele, não. Que ele consiga se fortalecer dentro desse processo, consiga lidar com suas questões e consiga caminhar. Ok. As terapias duram, em média, quanto tempo cada consulta? E ela pode ser feita de maneira individual e familiar? O que coloca assim como regra é 1 hora que dura, né? A variação de tempo pode ser 1 vez por semana, pode ser a cada 15 dias. Isso vai ser verificado e analisado quando você fizer esse primeiro contato com a pessoa, né? Pode sim existem sim grupos, existem terapias em grupos, são profissionais preparados para essa demanda. Ele vai fazer ali todo um trabalho de estar reunindo dentro daquele grupo pessoas que vão ter aquela troca e trocas que vão favorecê-las, né? Num sentido assim dela perceber que não é só ela que sofre com aquilo, porque tem um ganho também nessa terapia em grupo, né? Então tem os profissionais que utilizam sim essas técnicas. E neste mês nós também tivemos muito artesanato, criamos coisas lindas e a gente relembra um pouquinho. Vamos começar com a visita da artesã Cida Lima, que nos ensinou a fazer um lindo enfeite florido. Ficou demais, viu, gente? Utilizando materiais que a gente tem em casa, materiais simples, como flores artificiais. E ela usou até uma xícara. Ela fez essa linda cascata para decorar a casa e até uma mesa de chá de cozinha. Olha como ficou demais, né? Tudo isso você pode fazer na sua casa também. Tivemos também aqui com um disco de vinil, um trabalho que ficou lindo. A nossa artesã Tati Nascimento, com esse disco de vinil e papéis scrapbook e um pouquinho de criatividade, ela fez um lindo quadro de avisos fixo. Esse quadro vai ser usado por você por mais tempo. Por quê? Porque ela cobriu com uma película adesiva e aí o que ela faz com essa película? Ela dá a oportunidade para a gente de trocar o calendário, fotos, bilhetes e aí a gente pode usar o quadro por mais tempo. Então foi uma obra muito legal, muito linda e muito útil para o nosso dia a dia. Ainda tivemos artesanato aqui com a Del Carmen. Ela trouxe uma linda opção de arte de costura, um porta-travessa com materiais como juta, algodão e uma manta térmica. A gente aprendeu a técnica da costura e pegando as medidas certinho para costurar e fazer aí na sua casa, tenho certeza vai sair uma obra muito linda, como saiu da artesã Carmen
aqui na programação do Melhor Idade na Graça de Deus. E neste mês nós também tivemos a Daniela Braga aqui no programa. A Dani é a nossa artesã do biscuit, né? Já está bem conhecida. E desta vez ela fez um chaveiro de coração. Gente, se você ainda não tem intimidade com a massa de biscuit, mas quer começar, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. E você pode fazer como a Dani ensinou aqui, usando moldes, tá bom? Foi super fácil realizar essa arte e ficou super linda para você poder presentear seus amigos e todas as pessoas que você ama, né? Afinal de contas, o coração ficou demais. E no mês de abril, nós também movimentamos bastante o corpo com o professor Douglas, ele que se agita, vamos manter a saúde, não nascemos para viver parados. E o professor Douglas sempre nos ensinando exercícios novos para a gente manter a autonomia, não é? No mês de abril, ele trouxe exercícios com a bola de pilates. Vocês de casa, têm ideia de quantos exercícios podem ser feitos com essa bola? Eu vou te dizer que é uma infinidade deles, viu? O professor Douglas trouxe exercícios para o equilíbrio, para a força física, para deixar tudo em dia mesmo. Você ficar com a mobilidade em dia, a autonomia. Ele também ensinou que com essa bola dá para fazer muitos alongamentos. Por isso, o professor Douglas deu 2 aulas com essa bola de pilates, mostrando a diversidade dos exercícios e mostrando que você sempre pode fazer alguma coisa nova, sem precisar de muito espaço para fazer esses exercícios. Ou seja, se você tem um pequeno espaço aí na sua casa, você consegue realizar os exercícios com tranquilidade e manter a saúde em dia. Olha que bacana! O professor Douglas não parou por aí não, viu? Além da bola de pilates, ele também trouxe exercícios no mês de abril com bolinhas de diferentes tamanhos e pesos, para fazer exercícios que com certeza vão ajudar muito você aí de casa a exercitar-se com mais tranquilidade. E é uma infinidade tão grande de exercícios que essas bolinhas também permitem que façamos, que o professor Douglas trouxe mais 2 aulas para a gente para nos ensinar como realizar os exercícios com essas pequenas bolinhas. E são bolinhas que você pode ter aí na sua casa, por exemplo, uma bolinha de tênis. Você vai se exercitando, vai mantendo a saúde, a autonomia. Ninguém quer chegar na terceira idade e depender do outro, não é? Por isso, você tem que acompanhar as aulas sempre aqui do Momento Vitalidade para que, como o professor Douglas diz, não é? Continuar aí exercitando-se e desenvolvendo suas atividades do dia a dia sem nenhum problema, não é? Por isso a gente sempre está aqui, presentes no canal IGD todas as quintas-feiras às 4 horas, trazendo informação, trazendo exercício físico, trazendo arte para você ficar também emocionalmente mais tranquilo, porque praticar arte é praticar tranquilidade. E aí a gente vai trabalhando para que você mantenha a saúde. Esse é o nosso maior objetivo. Abril foi assim. Esperamos que o próximo mês seja tão abençoado quanto este e que possamos fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus abençoe você e esperamos que no próximo mês você esteja conosco.